Cancelar Ijiranaide Nagatoro-san provavelmente não é uma alternativa muito realista, sejamos sinceros, por mais que você seja contra ou a favor disso. O anime trata de Hayase Nagatoro fazendo bullying com o seu senpai Naoto Hachouji. Pessoas estão loucas, pois supostamente esse anime vai ser muito controverso. Meses antes da estreia dele já tinha muita gente falando que queriam cancelar ele no Twitter. Você sabe, a ferramenta mais importante de comunicação já feita. E aí você tem umas 3 pessoas no mundo que nem sabem que ano é, que vêm falar sobre a cor da pele da Nagatoro. E então os guerreiros da justiça vêm defender a desinformação através da lore do mangá de Nagatoro-san. Exatamente, segundo o mantra de Nagatoro-san, ela não é negra, ela só pega muito sol. Ha, toma essa enxurrada de lore, Half-Life. Eu não sei o que é mais ridículo, a quantidade ignorável de pessoas com esses argumentos desesperados para cancelar algo, ou os defensores de Nagatoro-san que acham que o impacto da opinião dessas pessoas vai cancelar o anime deles. Só sei que é engraçado pegar a lore do mangá de comédia como munição de debate. Todo mundo tem uma opinião sobre o quão incrível ou ruim esse anime é antes de assistir, sendo que, por enquanto, apenas o primeiro episódio foi lançado conforme estou gravando esse vídeo. E bem, onde eu me classifico nessa escala? Eu não estava muito ansioso para chegar nesse momento, pois não existe opinião não controversa sobre Nagatoro. Honestamente, do fundo do meu coração eu sabia que eu ia odiar Ijiranaide Nagatoro-san. E não tinha nenhum receio sobre isso. Mas calma aí, nobres escudeiros, não quero cancelar o anime. Até porque essa nem é a primeira vez que temos uma série com essa premissa. O Maru-chan, para todos os princípios práticos, é exatamente a mesma proposta. Talvez o Maru ainda seja pior. Se você gosta de Nagatoro-san, que bom pra você. Não há nada de errado nisso e eu também gosto de alguns animes que não têm absolutamente nenhum ponto positivo. Na verdade, eu tinha expectativas tão baixas para Nagatoro-san que até imaginei que eu iria me surpreender de alguma forma, pois isso sempre acontece quando suas expectativas são negativas. Eu já estava preparado para dizer que era melhor do que eu esperava. E de fato, em alguns aspectos, eu posso dizer que superou minhas expectativas. Entretanto, no geral, Nagatoro-san é totalmente previsível. A questão é que a premissa de Ijiranaide Nagatoro-san é simplesmente péssima. Isso é uma comédia, que não tem potencial para comédia. E eu sei que no lore a Nagatoro se apaixona pelo protagonista, o que vai acontecer no 7º episódio, ou sei lá qual, isso não é relevante pra agora. Por enquanto ia ser um anime de bully. E não adianta desviar isso com a lore futura do mangá, pois o anime tem consciência do bullying. Então contradizer isso é contradizer o anime, mas vamos partir do zero e fingir que vivemos numa realidade bizarra onde bully e Nagatoro-san não geram nenhuma controvérsia, ok? Mesmo nesse mundo, essa produção não ia ser engraçada, pois só existe 2 alternativas para usar bully como fonte de comédia. Ou o humor vai ser desconfortável e malicioso, ou incrivelmente imaturo e sem graça. Não existe outras alternativas. E depois de assistir o primeiro episódio, bom, na maior parte do tempo ele é apenas imaturo, poucas são as vezes que ele passa dos limites, então isso é bom? Provavelmente a cena do senpai chorando é o mais desconfortável que tem. A questão é que bullying, pelo menos até onde me parece, só é engraçado, entre muitas aspas, para os praticadores quando você conhece a vítima de alguma forma. Aqui é um personagem fictício, então mesmo que você seja um defensor da prática, ainda assim o anime iria te causar uma impressão de infantilidade, pois não tem como você se relacionar com algo tão repentino. Ninguém começa bullying de graça ou do nada. Pelo menos eu gosto de acreditar que tem um gatilho para isso. Amenizando o assunto, por um instante vamos falar de algo mais positivo. A animação, que na verdade é boa. Algumas das poucas piadas que conseguiram funcionar foram justamente por causa da animação. São esses raros momentos que conseguem aliviar a premissa de Nagatoro-san. Os personagens têm excelentes expressões visuais, o que te faz esquecer o contexto da relação entre os 2 protagonistas. Em particular, tem uma cena da Nagatoro ameaçando mostrar o peito pro Hachouji, e aí ele explode, que foi engraçadinho.
E tem um momento em que ela empurra ele e ele sai rolando até o rio. E não foi cômico, mas pelo menos quebra o clima, o que é muito bem-vindo. Infelizmente não sobra muito mais de positivo pra falar. Quanto à estrutura do episódio, bom, essa não tem como elogiar. O primeiro minuto são shots aleatórios para criar uma ambientação. Nós vemos o meu personagem preferido, que é o caranguejo, pois eu gosto de animais. Então nós temos aproximadamente uns 5 minutos do Hachioji indo na biblioteca, onde a Nagatoro e suas amigas já se encontravam lá. Ele tenta ignorá-las, lentamente entra na sala, lentamente olha para elas e desvia, lentamente senta, lentamente tem um diálogo próprio dizendo que não quer se envolver com esse tipo de pessoa, enquanto ele tenta ignorá-las nos próximos 2 minutos. Uma delas se levanta e vê o desenho do nosso senpai. As 3 amigas de Nagatoro zoam ele um pouco e cansam. As 3 saem. A Nagatoro olha os desenhos e depois fica apenas ela e o Hachioji na sala. Para que finalmente algo possa acontecer. Se eu não fosse odiar o anime pela ideia, o pacing ia ser a razão. 1/4 do episódio é uma grande perda de tempo. Por um momento até funciona, principalmente comigo, pois eu não sabia como seria o encontro com a Nagatoro, então eu não sabia o que esperar. Só que é só uma questão de tempo até você perceber esse recurso que tenta estabelecer uma atmosfera para um anime onde a atmosfera não importa a partir daí. Isso é uma comédia, não uma história séria. Qualquer tentativa de criar ansiedade quanto ao encontro dos 2 protagonistas é sem sentido. Pelo menos os próximos 18 minutos, a estrutura do episódio volta a ter minimamente sentido com o contexto do plot. Pelo restante do episódio, a Nagatoro segue zoando e encenando o mangá dele, o que faz o Hachioji chorar, ficando com 30 segundos dele em casa chorando com o que aconteceu. Ha, hilário. Dia seguinte ele vai no clube de arte, a Nagatoro segue ele e os dois ficam sozinhos no clube de arte. Ela zoa o Hachioji mais um pouco e força a ele a desenhá-la. Depois de muita resistência, ele o faz, e então a Nagatoro finge que vai beijar ele como recompensa, seguindo pela cena que o trailer desse anime achou genial, onde o Hachioji fica lá com cara de peixe. Realmente um highlight do episódio, digno de orgulho para aparecer no trailer. Depois eles voltam para casa junto, mais um pouco de bully, e então a Nagatoro pergunta se o seu senpai nunca fica brabo. Ele tem um momento de reflexão, com o anime deixando praticamente explícito que, para o Hachioji, a única diferença que faz ele não odiar a Nagatoro tanto quanto ele deveria é que ela é uma garota. Convincente. E no final do episódio, o Hachioji finalmente descobre o nome da Nagatoro. A propósito, o nome do nosso protagonista não é revelado em nenhum momento do episódio. Então, durante o episódio 1 inteiro, nós temos 5 personagens e pra você o nome deles vai ser o garoto principal, a garota principal, a gal de cabelo longo, a gal de cabelo curto e loiro, a gal de cabelo curto e laranja. Eu nem quero chegar a uma crítica ou piada com isso, é só um fato. Vai acontecer com você. Por último, o episódio conclui com a futura abertura, na qual toca a música Easy Lover, composta por Phil Collins e o vocalista de Earth, Wind Fire, Philip Bailey, uma das minhas músicas preferidas dos anos 80, e é uma pena que eles nunca mais cantaram juntos. Pera, não tem um R no final. Por último, o episódio conclui com a abertura Easy Love, que é uma abertura. De fato, ela é uma abertura. Eu só queria por alguns segundos falar de algo bom. A Hachioji não tem exatamente uma personalidade, é como se a história esperasse que você já soubesse a personalidade dele só pelo design. Não que seja muito fora de nossas expectativas, mas praticamente não há tentativa nenhuma de te fazer gostar dele ou desenvolvê-lo. De qualquer forma, você vai acabar simpatizando com ele, pois ele é a vítima que não tem nenhuma vontade de estar ou participar das coisas com a Nagatoro. Sim, bully funciona dessa forma. Mas para uma história, isso só deixa as coisas mais frustrantes. Na verdade, na vida real, isso já é desconfortável. Não há benefício de transcrever uma sensação dessas para um entretenimento. Mas ele entra em consenso porque no episódio o autor vomita que o protagonista é masoquista. Que narrativa cativante temos aqui. O cara faz lá os desenhos dele, pois ele tem uma crise de Chunibyo aos 16 anos, com ele criando um mangá onde ele é o herói. E é isso. Esse é o pecado dele para receber bully da Nagatoro.
ele ser uma criança. Não é irreal ele receber bullying por um motivo desses, só que o problema é que, até onde eu saiba, criança agindo como criança não é nada excepcionalmente hilário. A Nagatoro zoa ele com piadas de o quão irreal são as fantasias dele e tudo mais, e que ele nunca vai ser o protagonista do mangá que ele criou. Uou, olha só que frase sutil, mal posso esperar qual vai ser o plot twist no futuro. E depois é só algumas zoações aleatórias, o Hachioji sendo zoado por não querer desenhar a Nagatoro, e em seguida por desenhar Nagatoro, e aí o coitado cai na isca do beijo da Nagatoro e é zoado por isso também. Eles voltam pra casa juntos, pois, como todo bom anime, eles coincidentemente são vizinhos, e a Nagatoro faz lá mais algumas palhaçadas retardadas. A tentativa de tratar um pouco o bullying a sério, contudo não posso comentar muito, pois estamos para ver se isso vai ser abordado friamente no futuro, ou se vai ser deixado de lado. O fato do Hachioji basicamente ser um peso de papel não ajuda no humor. Virtualmente, esse anime é a Nagatoro interagindo sozinha. E o Hachioji está lá, apenas para não parecer completamente óbvio. Tudo que o Hachioji fala é ou ignorado ou vira munição para ela. A esse ponto, se o Hachioji fosse mudo, nada se perderia entre os dois, pois a Nagatoro não ouve o que ele fala de qualquer jeito. Parece aqueles vídeos no YouTube onde os caras pegam sitcoms americanos e tiram as risadas das cenas. E sem essas risadas para disfarçar um humor forçado dos sitcoms, a maior parte das vezes fica parecendo que os personagens são doentes mentais falando frases aleatórias. O Hachioji é o equivalente a risadas de fundo de sitcoms, a fim da Nagatoro não parecer completamente pirada. É exatamente o que eu falei no começo, não há potencial de comédia. O humor ou é infantil ou é perturbador. Talvez eu apenas seja idoso, intolerante e fora da nova moda da molecada molequeira, mas mesmo me esforçando, mesmo se o seu gosto pessoal se encaixa com a proposta, eu não consigo ver como alguém consegue gostar de literalmente uma comédia sem piada. Eu sinto que a cultura de waifus é a principal razão de alguém gostar de Nagatoro-san, e eu sou um idiota apologista a waifus. E nem nesse sentido o anime é bem sucedido. Justamente pois te vender a waifu em questão é tudo que o anime tem a te oferecer. Como foi com Kanojo Okarishimasu há algumas temporadas atrás. A Nagatoro é bonitinha, eu acho. De resto, não há motivos de eu querer uma figure dela quando a personalidade dela é um saco. Nem se eu fosse um dos muitos que tem um fetiche estranho de gostar da Nagatoro por ela ser errada e oposta às protagonistas boazinhas que se espera de um anime, já que essa é a única justificativa para gostar dela. Me desculpe, eu fico com a minha listinha de waifus genéricas e disponho a Nagatoro. É simplesmente uma ideia falha para uma obra, com execução que em raros momentos se salva. E isso é exclusivamente esforço do estúdio e nada do material base. O anime não é engraçado, muito menos divertido, e nem ao menos extrapola tanto os limites do aceitável que vale a pena fazer motim para cancelá-lo. Na verdade, mesmo que o anime fosse bom ou tão controverso assim, seria um uso de energia desviado a uma causa errada. Sequer ele atende uma demanda por absência de títulos na temporada. Se você quer um tema sensível tratado seriamente, temos Higehiro. Se quer algo descontraído, tem Sentou-in. O que posso dizer de Ijiranaide Nagatoro-san é que pelo menos não é chato, que é o pior crime que algum pedaço de entretenimento pode cometer. Então, pelo menos em algum lugar ele vai chegar. E até lá eu vou acompanhá-lo, pois eu sempre faço isso com os animes ruins da temporada. Provavelmente essa não vai ser a última vez que vou falar de Ijiranaide Nagatoro-san. Goste ou não.